This bill will be stopped in its tracks. Because DJI, not you, have shown us any proof. Actual proof, not somebody's letter. Actual proof that DJI talks to China and the other drones do not talk to China. You don't have it, or you would have provided it to me months ago. I have proof here from the Pentagon that says they approved DJI. Should we share articles? You have a China watch on, you have a China iPhone on. The men and women of law enforcement carry body cameras, all made in China. Cassandra, I'd like to ask you, do you have information that I've been asking for that proves that DJI drones communicate with China? I would refer to the same materials the Secretary offered. We, as a matter of policy at UF, we don't do business. So you have no personal proof, or your USF has no proof that DJI has talked to China? Well, we yes use or no? the information. Yes or we no? use the information provided by the federal. You have no proof. Thank you. Se você está assistindo esse vídeo, então provavelmente conhece a DJI ou até mesmo possui um drone da marca, então eu vou pular as apresentações e ir direto para o assunto. A partir de 2017, o governo dos Estados Unidos iniciou uma série de medidas retaliativas contra a fabricante chinesa, como parte de um plano de incentivo ao desenvolvimento de tecnologias internas, sob a alegação de que os drones da empresa estariam coletando informações e as disponibilizando para o governo chinês. Faz sentido para vocês? Olha, até faz. Aparentemente, as empresas da China não têm muita liberdade quando se trata dos interesses do governo. Aliás, nem o próprio governo parece ter muita liberdade quando se trata de política, já que na China existe apenas um único partido, o Partido Comunista da China. Então, suponho que mesmo que o Frank Wang e os seus colaboradores sejam pessoas bem intencionadas, eu acredito de fato que sejam, o que aconteceria caso o governo demandasse informações de forma compulsória? Pois é, só que apesar de plausível, existem também alguns outros problemas aí nessa história, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Preparem-se aí para alguns plot twists daqueles de fazer jus a um bom vídeo de sábado aqui do canal. Em paralelo às acusações feitas à DJI no campo da cibersegurança e sobre as quais a gente vai falar em detalhes mais adiante, o governo dos Estados Unidos criou também programas de incentivo ao desenvolvimento de tecnologias para pequenos drones e de certificação de fabricantes autorizados a negociar com seus órgãos governamentais e departamentos de defesa, o chamado Blue UAS. E essa lista aí se tornou uma espécie de pote de ouro no fim do arco-íris para diversos fabricantes, não só dos Estados Unidos, como é o caso da Skydio, como também de outras regiões do mundo, como a francesa Parrot, ou Parrot, como preferirem. Para entrar nessa lista, as empresas deveriam respeitar diversos critérios e na sua primeira versão apenas 5 modelos de drone estavam presentes. Parrot Anaf USA, e guardem bem esse nome, pessoal, vocês vão entender daqui a pouco. Skydio X2D, guardem esse nome aí também. Teal Golden Eagle e Vantage Robotics Vesper. Já na segunda versão, os modelos deram lugar às fabricantes e atualmente 16 nomes constituem a privilegiada lista. Então, a partir de agora, o governo americano, que é o maior entre todos os clientes possíveis do planeta, tinha à sua disposição um mecanismo legítimo em nome da sua soberania, mas que também transformou todos os seus possíveis fornecedores de pequenos drones em, na falta de termo melhor, abutres. Todos eles com um pensamento em comum. Enquanto a DJI estiver de fora, sobra mais comida pra gente. E a própria timeline desse vídeo aqui, ela foi baseada nessa imagem aí, publicada pela Skyfish, que nada mais é que outra fabricante de drones norte-americana que não teve o mínimo de pudor em mostrar que tá na torcida pela desgraça da DJI. E assim, pessoal, não tô criticando. Provavelmente, se eu fosse um fabricante de drones e o governo do meu país lançasse uma ofensiva contra o meu principal concorrente, eu com certeza ficaria muito feliz também. Então, sem hipocrisia, pessoal, acho que a gente pode dizer que os Estados Unidos estão simplesmente respondendo à altura ao crescente domínio chinês. A revendedora Advexory, por exemplo, que é especializada em drones de diversas dessas marcas presentes na lista Blue UAS, escreveu o seguinte em seu blog:
A proibição dos drones DJI em 2017 trouxe à tona o estado da indústria de drones dos Estados Unidos, que estava atrasada em termos de preço, capacidade e participação de mercado. E esse aí é um outro ponto a ser analisado, porque então pode ser que na real os Estados Unidos já tenham simplesmente perdido aí o jogo, e agora o que eles estão fazendo é simplesmente tentar mudar aí o resultado do placar no famoso tapetão. Mas antes da gente tirar mais conclusões, deixa eu mostrar para vocês aí a linha do tempo dos fatos, que aliás foi uma coisa que deu bastante trabalho, e aí depois vocês me digam nos comentários o que vocês acham. Toda essa história começou em 2017, quando a DJI era dona de mais de 75% do mercado de drones nos Estados Unidos. Em maio daquele ano, a Marinha norte-americana emitiu seu primeiro comunicado demonstrando preocupação com os produtos da marca. Segundo o comunicado, apesar de admitir que não havia sido feito nenhum estudo detalhado sobre o tema, ela recomendava que drones da empresa deveriam ser considerados como extremamente vulneráveis. E o motivo, nada convincente, era que nada impedia que dados captados pelos drones da empresa fossem transmitidos via internet para servidores inseguros em outros países. Bom, nada impedia também que fossem transmitidos para servidores seguros de outros países, assim como nada impede que eu dê com a minha cabeça na parede agora. Embora eu possa, mas não é por isso, no entanto, que eu vou ser considerado uma pessoa emocionalmente estável. O comunicado também afirmava que os drones da empresa chinesa não eram confiáveis e que eram descartáveis. E aqui cabe citar que os critérios usados eram de nível militar, ou seja, os drones foram considerados inseguros porque o inimigo poderia ter acesso ao link de vídeo, por exemplo. E aí eu concordo, porque é isso mesmo, mas, por exemplo, em operações de busca e salvamento, quem é que é o inimigo? O furacão? O fogo? O prédio que está desabando? Enfim, 3 meses depois foi a vez do exército norte-americano se pronunciar, ordenando que o uso de drones da DJI dentro da entidade fosse imediatamente interrompido, e o motivo alegado, maior percepção sobre cybervulnerabilidades associadas a produtos da DJI. Curioso, né? O que poderia ter causado isso? Bom, coincidência ou não, um mês antes um usuário do fórum RC Groups havia postado a informação de que a versão para iOS do DJI Go utilizava uma biblioteca chamada JS Patch, que habilita uma funcionalidade conhecida como Hot Patch. E basicamente ela permite que grandes partes do aplicativo sejam atualizadas silenciosamente e sem passar pela revisão da Apple Store. E para ajudar, recurso semelhante também tinha sido encontrado na versão Android do DJI Go, que utilizava uma biblioteca similar chamada Tinker. E vale explicar que o simples uso dessas bibliotecas não caracteriza por si só má fé, visto que a revisão de novas versões de aplicativos pelas lojas é um processo demorado, então muitos desenvolvedores recorriam a esse tipo de recurso, até, claro, né, ele ser proibido. Em todo caso, na ocasião, um representante da DJI afirmou que novas versões do DJI Go seriam lançadas para ambas as plataformas, dessa vez sem o sistema de Hot Patch. Tendo em vista esses rumores, em 2018 a própria DJI resolveu solicitar à empresa de segurança cibernética norte-americana Kivu Consulting que produzisse um relatório independente sobre o aplicativo DJI Go e sobre as políticas de manipulação de dados da empresa. Mas peraí, a própria DJI contratou uma empresa para fazer um estudo independente? Isso aí tá meio estranho, né, pessoal? Mas vamos seguir o barco. No resultado divulgado pela empresa, haviam algumas considerações, entre elas constava lá que apesar do smartphone do usuário ser capaz de captar áudio, essa opção vinha desativada por padrão. Também dizer que nenhum log de voo era enviado automaticamente para a DJI, que apesar do software solicitar dados pessoais do usuário para ativação, o mesmo tinha a opção de informar dados falsos, sem que isso comprometesse o uso do drone, e que apesar do drone ser capaz de responder a gestos, ele era incapaz de realizar reconhecimento facial, né? E por aí vai. Um resultado bem positivo, né? O problema é que algum tempo depois o site Gizmodo descobriu que a DJI só tinha divulgado uma pequena parte desse relatório. E aí agora vocês devem estar aí já babando, né? Para saber o tamanho da podridão que tinha na parte que não foi divulgada. Só que, assim, pessoal, vocês vão ficar tão frustrados que nem eu, porque não tinha nada demais, não. Eles falavam, por exemplo, que os usuários tinham de fato controle sobre os tipos de informação que o aplicativo coletava e que, quando autorizados, dados de usuários dos Estados Unidos eram enviados para servidores dos Estados Unidos. A gente aqui não tem muito essa cultura, né? A gente tá cagando se os nossos dados estão indo pro Brasil ou pra China, mas lá isso aí, eles são bem críticos com relação a isso. Bom, mas e aí? O resto do relatório parece bem positivo também. O problema é que o que eles encontraram de ruim, apesar de pouca coisa, era o suficiente para incomodar. Basicamente, eles encontraram no DJI Go problemas relacionados a atividades duvidosas e inesperadas. No caso, o uso de uma biblioteca que comumente é utilizada só para reportar bugs, mas nesse caso ele estava sendo usado para enviar informações extras para servidores na China, cuja localização, por algum motivo, foi omitida no relatório. E com certeza isso aí não ajudou em nada.
2019 não foi um ano muito fácil para a DJI. Nesse ano, um memorando emitido pelo presidente dos Estados Unidos determinou que a capacidade de produção doméstica de pequenos drones fosse uma das prioridades para a defesa nacional norte-americana. Mas se engana quem pensa que a DJI estava lá parada desde o começo, só publicando nota de esclarecimento no site deles. Muito pelo contrário. Se o problema era a confiança com os drones que ele já vendia, então pronto. Eles decidiram trabalhar numa nova linha de drones e em junho de 2019 a DJI apresentou a sua linha de drones Government Edition, com diversas alterações visando atender os níveis de segurança exigidos pelas agências governamentais de todo o mundo, mas sobretudo dos Estados Unidos. E para espanto geral da nação, após meses de análise, o Departamento de Interior concluiu que a nova linha de drones atendia sim aos seus requisitos de cibersegurança, e inclusive citava que não existiam alternativas de outras empresas com o mesmo custo-benefício. E a história parecia então caminhar para um final feliz. A turma da DJI até já conseguia vislumbrar lá longe, né, uma luzinha bem pequenininha no final do túnel, quando todos foram surpreendidos pelo nosso primeiro plot twist. É que apesar da nova linha de drones atender os requisitos, eles decidiram que a solução não seria adotada, devido a outro ponto apresentado no mesmo estudo. É que como a cada nova atualização todos os testes de homologação precisariam ser refeitos, o processo acabaria ficando caro e demorado demais, e que por isso a solução não havia sido considerada sustentável no longo prazo. É que os caras não queriam mesmo. E para piorar um pouco mais as coisas, no mesmo ano novas regras proibiram o Ministério da Defesa e o Ministério de Energia dos Estados Unidos de usar drones produzidos em um Covered Foreign Country, algo como país estrangeiro coberto, e o próprio documento explica ali bem explicitamente que por Covered Foreign Country se referem a ninguém mais, ninguém menos do que a República Popular da China. 2020 entrou para a história como o ano em que a DJI foi oficialmente incluída na famosa Entity List dos Estados Unidos, cujas empresas ali listadas são proibidas de negociar com fornecedores ou adquirir tecnologias norte-americanas. Nesse mesmo ano, a consultoria Synactive apresentou um relatório bastante preocupante a respeito do DJI Go 4. Mais um, né? Nele, a DJI é acusada de utilizar em seu aplicativo técnicas similares às usadas por malwares. E para quem não sabe o que é malware, trata-se de um termo genérico utilizado para designar softwares maliciosos criados, por exemplo, para roubar informações. Tipo aquele joguinho aleatório que tu baixou da loja lá que, enquanto tu inocentemente joga, fica transmitindo teus dados pessoais sem o teu consentimento via internet. E entre outras coisas, o relatório apontava técnicas que dificultavam a análise do código, como anti-debug, ofuscação e encriptação dinâmica, uso de um sistema de atualização próprio para contornar as políticas da Google e da Apple, atualizações de software automáticas forçadas, a prática de manter o software aberto em segundo plano ao invés de fechar quando arrastado para a direita, entre várias outras coisas. Em um ponto específico, inclusive, o DJI Go 4 procurava por um modelo de celular específico da fabricante Huawei. Por quê? Vai saber, mas que cabe citar, já tinha sido banida dos Estados Unidos em 2019. E essa mesma empresa de consultoria aí também já havia realizado um outro estudo semelhante com o aplicativo DJI Pilot, onde situações bastante semelhantes também tinham sido encontradas. A DJI obviamente refutou todas as informações apresentadas, mas uma outra consultoria também apresentou resultados bem parecidos. Entre 2020 e 2021, a consultoria Riverloop Security analisou os softwares DJI Mimo e DJI Go 4 e encontrou problemas como solicitação de dados pessoais de ordem religiosa e política, bem como configurações de segurança de redes sociais conectadas, envio de dados para servidores por trás do grande firewall da China acessíveis ao governo chinês, termos de uso permitindo que dados de usuário fossem acessados pelo governo chinês, mesmo sem consentimento do usuário ele enviava informações sensíveis para servidores de terceiros, sistema de atualização automático que ia contra os controles da Play Store, solicitação de permissões adicionais em relação às que eram solicitadas via Play Store, liberação de diferentes versões com o mesmo número de versão, entre outras coisas. E aí agora nesse ponto, vocês já devem estar convencidos de que a DJI realmente tinha culpa no cartório, mas o problema é que esses estudos aí, eles não eram unanimidade, já que essas não foram as únicas empresas que fizeram estudos e os resultados variavam bastante de consultoria para consultoria. Por exemplo, além da Kivu Consulting, que a gente já falou aqui, em setembro de 2021 entrou em cena a FTI Consulting, que analisou diversos drones, aplicativos e websites da DJI para
Adivinha para quê? Claro, né, para avaliar a forma como a empresa tratava os dados dos seus usuários. E no belo relatório final apresentado dizia que o programa estava repleto de situações onde os programadores aplicavam boas práticas, que quando o modo de dados local era ativado, nenhum dado era enviado via internet, que o DJI Pilot PE, que é uma versão do DJI Pilot customizada para o Flight Hub, também não compartilhava nada externamente. E aí, para finalizar, só para não parecer que ficou enfeitado demais, eles relataram também algumas vulnerabilidades de baixo risco. E aí, olhando isso, né, até parecia que as coisas finalmente estavam entrando nos eixos. Inclusive, em junho de 2021, o jornal The Hill chegou a publicar uma matéria afirmando que o Pentágono tinha emitido um relatório liberando 2 modelos de drone da DJI para uso por parte de agências governamentais. Bom, né? Só que agora eu tô pensando aqui, a gente tá desde 2019 aí sem um plot twist, né? Então vamos lá para mais um. É que mal deu pro pessoal da DJI estourar champanhe e 2 semanas depois o Departamento de Defesa emitiu um comunicado dizendo que o tal do relatório era impreciso e descoordenado e que a sua divulgação não autorizada estava sendo investigada. Ah, que coisa, né? Parece que quando a coisa tá se resolvendo, surge uma coisa nova e pimba, mela tudo de novo. Mas se até aqui vocês já estão convencidos de que a DJI realmente tinha culpa no cartório, se preparem, porque a partir de agora eu vou colocar a pulguinha atrás da orelha de vocês. Se vocês pararem para analisar friamente toda essa história e todos esses estudos realizados ao longo dos anos, vão concluir que, apesar dos problemas apontados, sobretudo em versões mais antigas do DJI Go, a verdade é que praticamente tudo que foi confirmado já foi resolvido faz tempo. E vão perceber também que a maior parte das consultorias que conduziram estudos sobre os drones da DJI foram bastante favoráveis. Querem ver? Além da Kivu e da FTI Consult, que a gente já falou, tem também a alemã TÜV Süd, que eu não sei se é assim que pronuncia, a Booz Allen Hamilton e até mesmo órgãos governamentais como o Departamento de Interior e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos já emitiram relatórios declarando não ter encontrado problemas. Mas não acabou, viu, pessoal? Outro relatório de peso vem do próprio Departamento de Energia dos Estados Unidos, publicado em 2019, onde diversos drones como Mavic Pro, Matrice 600 Pro, Autel Evo e Parrot Anaf foram submetidos a diversos testes e lá no final a conclusão foi de que nenhuma das plataformas analisadas estava vazando dados. E mesmo no caso da Synactive, que foi quem publicou o relatório mais preocupante, se a gente analisar de uma forma um pouquinho mais ampla, a gente consegue encontrar algumas coisas um pouco estranhas. Uma delas é o fato da Synactive ser uma empresa francesa que mantém excelentes relações com uma outra empresa francesa bem conhecida da maioria de vocês, chamada Parrot, que naquele ano ia apresentar o seu novo drone carinhosamente batizado de Anaf USA, cuja campanha estampava o conselho "Não confie em drones chineses" e a pergunta: você confia em drones chineses? Então é claro, pessoal, que sendo justificado ou não, existe sim muita gente grande interessada que esse massacre da DJI seja levado até as últimas consequências. A Parrot, como vocês podem deduzir, é uma delas, mas ela não é a única. Quando se fala em alternativa à DJI, muitos pensam logo na sua compatriota Autel Robotics, que sim, fabrica excelentes drones, mas que ao contrário da crença popular não é norte-americana. Aliás, também está sendo boicotada pelos Estados Unidos. A empresa que ganha dianteira nesse caso aí, ela é outra, pessoal, a Skydio, essa sim, 100% norte-americana, do jeitinho que eles gostam. Não por acaso eles viram o seu valor de mercado crescer de 340 milhões em 2022 para 2,2 bilhões em 2023, o que representa um crescimento de 30 vezes apenas nos últimos 3 anos. E boa parte desse crescimento tem uma razão óbvia. Segundo eles próprios, os drones da empresa são usados por todo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e não só isso. Também é usado por mais da metade dos departamentos de transporte, mais de 200 agências de segurança pública em 47 estados. A boquinha é tão boa que, assim como a sua colega de lobby Parrot, a Skydio também parece estar abandonando os drones de consumo para se focar em drones corporativos. Segundo o site The Drone Girl, faz tempo que o drone Skydio 2 está fora de estoque. E ao ser questionada sobre essa possibilidade, a Skydio preferiu desconversar ela. Mas isso aí é só especulação por enquanto, né? A gente não tem como saber. O que a gente tem como saber agora é que, enquanto no site da empresa é possível ver que os drones de consumo seguem fora de estoque, o que indica aí uma clara falta de interesse nos drones de consumo, eles estão sendo acusados por ter aumentado os preços de pelo menos um modelo de drone em $7 mil nos últimos meses. Isso enquanto o secretário de Defesa da Flórida, que está sendo acusado de beneficiar a Skydio, falava sobre os benefícios da liberdade de mercado. Apesar de não ter mais lucros provenientes de negociações com o governo dos Estados Unidos, fato é que a DJI segue extremamente lucrativa e em franco crescimento.
Além disso, seu valor de mercado está na casa dos 4 bilhões de dólares, valor alcançado aí de forma consistente ao longo de muitos anos, e pode até não parecer uma vantagem tão grande frente aos 2,2 bilhões recém-alcançados pela Skydio. Mas parem e pensem numa coisa, se esse crescimento deles fosse sustentável, eu acho que em menos de uma década eles conseguiam comprar os Estados Unidos inteiro. Então, pessoal, eu acho que no final das contas, e essa é só minha opinião, quero ouvir a de vocês também, acho que todo mundo aí tem um pinguinho de razão e também tem um pinguinho de malícia. Com relação à DJI, eu sempre sou partidário daquela história de que onde tem fumaça tem fogo. Os Estados Unidos podem até estar se aproveitando e amplificando um problema para se beneficiar, mas de algum lugar essa história tem que ter surgido. Por outro lado, os Estados Unidos obviamente têm um interesse comercial em recuperar a indústria local de drones deles, que, como eles mesmos estão afirmando, ficou para trás, mas não tem como negar que eles também são um país extremamente visado. Eles competem hoje diretamente com a China pelo posto de maior potência mundial e não podem simplesmente fazer como outros países mais pacíficos fazem, que simplesmente aceitam as coisas, aproveitam ali os benefícios, como a possibilidade de comprar produtos mais baratos, sem se preocupar. Lá nos Estados Unidos, a galera prefere comprar um drone da Skydio, que é mais caro e, apesar de ter um bom sistema ali de desvio de obstáculos, deixa a desejar em praticamente todos os outros aspectos em relação a um drone da DJI, que é mais barato. Enfim, para não me alongar mais nesse vídeo, gostaria de ouvir as opiniões de vocês. Tá bom, gurizada? Era isso aí, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu, pelo menos, não tinha noção de muitas dessas coisas aí que estavam acontecendo, fiquei sabendo durante a pesquisa desse vídeo, e é bacana, né, poder compartilhar isso com vocês. Feito então, é isso aí, se curtiu, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal, e como você já sabe, né, nos vemos, se Deus quiser, no próximo vídeo. Um abraço.